Bem-vindo você que nos visita hoje pela primeira vez. Você deve ter passado ali e encontrado a Aline e preenchido como é que se chama isso? Um folderzinho, né, Aline? Um folderzinho com algumas informações. Você destaca, fica com as informações importantes para você e deixa o seu contato aqui conosco. E você fazendo isso, você ganha um presente, né? Um devocionário à jornada para que você tenha momentos com Deus durante a semana. Então, se você nos visitou aqui pela primeira vez, ou se você por alguma razão está aqui pela segunda e terceira e falou assim, pastor, mas eu não ganhei o meu devocionário da jornada. Aí você fala assim, Aline, eu não ganhei meu devocionário da jornada. E a Aline, com grande alegria, vai falar, então está aqui o seu presente para você. Seja bem-vindo, você faz parte dessa comunidade e que Deus fale conosco nessa manhã. Nós retornamos a nossa série chamada Conversas Transformadoras. Por que Conversas Transformadoras? Porque nessa série de mensagens, hoje é a conversa número 9, nós estamos refletindo no Evangelho de João, alguns encontros, diálogos transformadores que Cristo Jesus teve com pessoas naquela época e que essas palavras divinas, elas falam hoje e profundamente ao nosso coração. Então, Jesus conversou com pessoas comuns, como eu, como você, e essas palavras transformadoras, elas falam aos nossos corações hoje. Então, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João. Todas essas conversas dessa série, elas são retiradas do Evangelho de João. Assim a gente consegue ter uma ideia do que o evangelista está apresentando aqui. João capítulo 6, nós leremos do verso 60 ao verso 71. Peço que você acompanhe através da sua Bíblia ou do seu dispositivo eletrônico que contém a Bíblia. O texto também está projetado aqui. João capítulo 6, verso 60 ao 71. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, murmurando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Espírito vivificador. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois sabia Jesus desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Verso 65, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Jesus está reafirmando aqui o que ele já havia dito outrora, de que a salvação é obra de Deus. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Cristo Jesus, se não for dado pelo Pai. Versículo 66, daquela hora em diante, a partir desse momento, a partir dessa palavra de Jesus, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e nós sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Deus Pai de amor, nós te louvamos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e pedimos que ela fale profundamente aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém e amém. Gente, eu queria mostrar uma plantinha para vocês, uma plantinha simpática. Aqui, por causa da claridade, a gente não consegue ver tanto as nuances das cores, mas aqui está uma Actea paquipoda,
conhecida também como olhos de boneca. Alguém aqui já conhecia essa planta? Olhos de boneca? Não, ninguém. Essa plantinha simpática e bela, né, conhecida por olhos de boneca, é porque esse frutinho dela, a foto está um zoom, o frutinho dela é totalmente branco com umas manchinhas pretas, o que dá uma aparência de olhos de boneca. Muitos aqui não conhecem porque ela não é nativa do nosso país, e graças a Deus por isso. Ainda bem que ela não é nativa daqui. Ela também tem uma flor muito bonita, parecida com uma orquídea. Ela é nativa da América do Norte. Encontra ela bastante lá no estado de Missouri. E por que eu disse assim, que bom que ela não é comum aqui no Brasil? Porque além de ser bela e simpática, ela é uma das plantas mais perigosas do mundo. Mais perigosas do mundo. Essa plantinha simpática carrega no seu fruto uma toxina altamente, uma toxina muito forte, né? Chamada carcinógeno, que rapidamente ela gera uma paralisação dos músculos, em especial dos músculos cardíacos. Então, uma frutinha dessa te faz morrer muito rapidamente. Ela é muito venenosa. Inclusive, tem uma série de problemas. Infelizmente, essa planta já fez muitas vítimas crianças, né? Porque, como você sabe, criança olha, acha bonito. Aí a planta se chama olhos de boneca. É bonita, é cheirosa e mais, ela é doce. Ela é doce. Então, ela tem um gosto que é saboroso, né? Uma bela e saborosa fruta, mas um doce veneno. Ela é muito fácil de engolir, muito fácil de comer, muito fácil de mastigar, mas mortal. Por que eu trouxe esse exemplo? Por que eu estou falando sobre essa plantinha, olhos de boneca? Porque é interessante pensar que existem muitas coisas que são belas, que são doces, mas que envenenam o interior. Já parou para pensar nisso? Coisas belas, coisas doces que envenenam a alma, que envenenam o interior. Né? Porém, existem também coisas muito difíceis de serem engolidas, coisas até amargas, ruins, mas que trazem cura. A saber, os remédios, né? Quem que gosta de remédio? Quem que gosta de xarope? Agora parece que as coisas estão mudando, né? Estão colocando assim, gostinho, né? Estão deixando assim mais fácil para as crianças, né? A criançada que está nascendo nessa geração, né? Ao redor de carpete, no leitinho com pera, na Nutelinha, tomando Yakult, não toma sol, né? Não anda descalço. Parece que todo mundo está fazendo coisas fáceis. O mertiolate hoje não arde mais, gente. Olha que coisa doida, né? Antigamente ardia, né? Hoje não arde mais, né? Mas a grande maioria dos remédios são amargos. Um xarope não tem um gosto bom. Comprimido, se você não tem costume de engolir, tem gente que não consegue engolir, é horrível. Aí não importa o tamanho. Se for grande, então, pior ainda, né? São difíceis de engolir, mas, por serem remédios, eles trazem cura. Então existem coisas difíceis de engolir, mas que trazem cura. Hoje o tema da nossa conversa transformadora é esse. Verdade difícil de engolir. Verdade difícil de engolir. O texto que nós acabamos de ler se inicia com uma murmuração de muitos discípulos. Eu enfatizei que são discípulos, pessoas que estavam seguindo Jesus e que agora dizem, dura essa palavra. Quem pode aceitar isso daí? Quem pode suportar o que Jesus está falando? Então eles estão falando sobre as palavras de Jesus. Como que é difícil engolir esse discurso. Como que é difícil aceitar. E que discurso eles estão falando? Já que o texto que nós lemos começa a partir da reclamação. Nos versos anteriores, Jesus afirma que para ter vida e vida verdadeira, necessário era comer da sua carne, era beber do seu sangue. Portanto, para ter a verdadeira vida, precisa se alimentar do verdadeiro pão da vida, Cristo Jesus. Não há vida, não há salvação fora de Cristo Jesus. Jesus é exclusivo. E a partir dessa informação, surge uma tensão no nosso texto, né? Porque para muitos discípulos, essa verdade é difícil de engolir.
Essa verdade é difícil de engolir. E aí está o problema no texto bíblico. Muitos discípulos não aceitam a verdade de Jesus, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, murmurando do que ouviram. Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Então vocês estão ofendidos com a imagem que eu trouxe de comer da minha carne e de beber do meu sangue? Isso está ofendendo vocês? Vocês estão chocados? Vocês estão incomodados? Por quê? E por que eles estariam incomodados? Essa é uma importante questão, né? Por que na medida que os discípulos começam a compreender as palavras de Jesus, começam a entender os ensinamentos de Jesus, a maioria começa a achar totalmente inaceitável? A partir do momento que há compreensão, eles começam a dizer: opa, isso não. Qual que era a intenção, a atenção por trás do entendimento das palavras de Jesus? Por que agora, no capítulo 6, as palavras de Jesus trazem escândalo? A gente não pode perder de vista. Se você está com a sua Bíblia aberta, você só vai virar a folha, e ainda no capítulo 6, você vai olhar no versículo 15, e você vai ver que as pessoas que presenciaram o sinal milagroso que Cristo Jesus acabara de ter feito, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas que estavam ali, elas pretendiam proclamar Jesus rei à força. Então era isso que estava motivando o coração das pessoas ali. Nós vamos fazer de Cristo Jesus rei, e na marra, e na força, a gente vai fazer ele rei aqui agora. Então havia uma grande expectativa, um grande entusiasmo popular, de que Jesus seria um Messias político. Um grande nome, um nome forte para libertar o povo politicamente, para trazer liberdade do Império Romano que estava ali dominando o povo. E como isso é fácil de engolir, né? Porque isso é doce. Que bom, se Jesus fez um milagre aqui, então Jesus vai tirar esse império, vai trazer paz, e vai trazer tranquilidade, harmonia, vai acabar com o Império Romano. O Messias que a gente espera, o Messias que faz o que a gente quer, esse é o Messias que a gente controla, esse é o Messias que a gente dá uma agenda para ele, a gente determina o que Jesus vai fazer. Olha, Jesus, o Senhor está ensinando, o Senhor está multiplicando pães, mas a partir de hoje a gente quer proclamar o Senhor rei. Rei. O que acontece? A expectativa não é atendida. Pelo contrário, Jesus vai ensinando que Ele veio trazer libertação, redenção, salvação, não de um reino político, mas de um reino do pecado e da morte. Jesus está falando: eu estou libertando vocês do reino do pecado. Eu estou libertando vocês do reino da morte. Eu estou trazendo salvação. O meu reino não é deste mundo. E ele vai ensinando isso. E esse discurso de Jesus confronta intensamente a expectativa humana. Por isso que gera essa tensão. Como assim Jesus não vai fazer o que a gente espera? Jesus continua no verso 62. O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Se vocês estão escandalizados com o que eu estou dizendo, imagine só se vocês pararem para pensar como é que eu vou fazer para subir aos céus. Se vocês estão achando difícil de engolir os meus ensinamentos, o que vocês vão fazer quando descobrirem que para eu voltar para os céus, Jesus está falando assim, para eu subir aos céus, eu precisarei morrer pelo império. Para subir, eu morro antes, eu ressuscito. E aí eu subo. E se eu disser que para me seguir implica passar pela cruz? E se eu disser a vocês, discípulos, que para caminhar comigo, vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir para um reino que não é deste mundo, mas é para o reino de Deus? Já pensou? Essa é a palavra que impacta. O que vocês farão? Então, nesse momento, os discípulos ouvem, os discípulos entendem. O engraçado é que os discípulos entendem. Não houve uma confusão, não houve um não entendimento. Eles entenderam a mensagem de Jesus, só que eles não aceitam. A mensagem de Jesus é intragável. Por no mínimo 4 motivos que eu só vou citar para vocês. A mensagem de Jesus se torna intragável por 4 motivos. Primeiro, como assim Jesus não é um rei político? Se Jesus não é um rei político, se Jesus não vai me libertar do Império Romano, estou fora.
vou abandonar esse Jesus. Esse era um motivo. O segundo motivo, como assim? Jesus exige obediência à tua palavra? Não é só a gente viver do nosso jeito e está tudo certo, agora a gente vai ter que obedecer? Estou fora. Terceiro motivo, o quê? Jesus ensina que é sobre perder a vida, é quando eu perco a vida que eu encontro? Como assim? Eu tenho que tomar a minha cruz, e a minha cruz é um símbolo de morte? Peraí, eu vou ter que me sacrificar? Não, eu não vou me sacrificar, estou fora. E quarto motivo, como assim? A salvação é obra exclusiva de Deus e não do homem? Eu não tenho que fazer nada? Não é sobre mim? Como assim? Não podemos aceitar isso. Eles rejeitam. Daquela hora em diante, o texto bíblico diz, quando as palavras de Jesus se revelaram difíceis e duras, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Deixaram de seguir. E aí a gente tem uma declaração importante aqui, irmãos e irmãs. As palavras de Jesus, elas são duras. Elas são difíceis. Já parou para pensar nisso? Elas são difíceis. E a gente precisa lidar com elas. São palavras contundentes. São palavras que, sabe, confrontam o nosso coração. E infelizmente essa rejeição que aconteceu aqui no texto bíblico não é um problema de 2000 anos atrás. Nós enfrentamos o mesmo problema hoje. Se o problema lá no texto bíblico era que muitos discípulos rejeitaram, o problema hoje é que muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ouvem as palavras de Jesus, entendem a palavra de Jesus, mas rejeitam a verdade. Trata-se de uma rejeição da verdade, justamente porque tal verdade é difícil de engolir. Alguém aqui já tinha visto essa imagenzinha aqui? Quem aqui já viu? Estou vendo alguns sorrisos, algumas pessoas que já viram. Essa imagem virou um meme, essa imagem está de figurinha de WhatsApp, né? As pessoas mandam, às vezes está discutindo alguma coisa polêmica, vai falar algo, fala assim, daí manda essa figurinha, ó, deixa eu mandar para você uma verdade difícil de engolir. Então virou indireta para uma pessoa, para outra pessoa. Ah, você não consegue lidar com os fatos? Então toma essa figurinha, verdades difíceis de engolir. O problema é que essa imagem, que ficou tão famosa como um meme hoje, revela o abandono de muitos cristãos que deixam de seguir a Jesus. Por quê? Se as verdades são difíceis de engolir, tem muito cristão dizendo, mas espera aí, não é bem assim que eu penso, Jesus. Espera aí, essa parte da Bíblia aqui não vale. Tem muita gente que faz isso. Espera aí, não. Bíblia hoje mesmo só vale o Novo Testamento. O Antigo Testamento eu nem vou perder tempo lendo. Não, esse trecho da Bíblia aqui, não, aqui eu não concordo. Não concordo porque, não, Jesus não falou isso, Paulo deve estar errado, Pedro se equivocou, esse trecho aqui eu vou ignorar. Isso daqui eu não vou fazer, Jesus, porque, veja bem, eu não sou o Senhor, né? O Senhor que fez, né? Tem aquela expressão assim, né? Quem perdoa é Deus, eu não perdoo, né? Como assim? Como assim? Né? Você está falando que você não vai fazer aquilo que Jesus ordena a gente fazer. Não gostei, não quero, não vou fazer. Quando as palavras de Jesus confrontam o nosso modo de pensar, ou o modo de viver, é muito mais fácil abandonar Jesus. Aí que está o problema. Quando a gente toma aquele confronto, quando a palavra de Deus diz perdoa e você não quer perdoar, o caminho mais fácil é você fechar a Bíblia e fingir que não escutou isso. É abandonar Jesus, é abandonar os ensinos. É muito mais fácil viver da nossa maneira. Então a gente silencia Jesus, a gente silencia certos assuntos. É muito mais fácil dar uma boa explicada. Não, eu não vou fazer isso porque não, e seguir em frente. A gente faz ou não faz isso? Recentemente teve uma brincadeira nas redes sociais com a expressão, vocês não estão prontos para essa conversa. É uma expressão que falava alguma coisa, blá, 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 mas vocês não estão prontos para essa conversa. Né? E fazia até comparações. Né? Pudim de leite condensado é melhor que torta holandesa, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Né? Surgiu o meme assim. Né? Esse ano tem Copa. O Neymar vai trazer o Hexa e ser artilheiro. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Né? Então as pessoas vão falando verdades difíceis de engolir, né? O Santos, o glorioso time alvinegro praiano, mais conhecido do mundo e que parou uma guerra. Mas vocês não estão prontos para essa conversa.
né? Só digo verdades, né? E outros exemplos que o pessoal brinca com essa frase, né? Vocês não estão prontos para ter essa conversa. Só que essa brincadeira revelou que, ainda que todo mundo esteja pronto para ter uma conversa séria em qualquer assunto, quando uma verdade é difícil de engolir e ela é colocada no mundo pós-moderno e individualista, esse mundo tende a não aceitar. Não é que não está pronto para a conversa, é que rejeita mesmo, ignora mesmo, não aceita mesmo. E sabe de uma coisa? As verdades de Jesus, de novo, são difíceis de engolir. Sim, são difíceis porque elas confrontam o nosso ego. São difíceis porque não são naturais a nós. Não é natural a nós. Eu queria que fosse natural perdoar. Eu queria que fosse natural ser paciente. Eu queria que fosse natural ser amável. Eu queria que fosse natural, quando eu tomo uma fechada no trânsito, eu sorrisse e falasse assim, não, está tudo bem. Eu queria que fosse natural, mas não é natural. Não é. O que é natural em mim, infelizmente, é ser orgulhoso, é não perdoar, é brigar no trânsito, é ficar bravo, é ficar esquentadinho. Isso é natural a mim. E então, quando Jesus diz uma verdade, isso confronta o meu coração. São difíceis porque as verdades de Jesus são sobre o reino de Deus e não sobre o reino deste mundo. É sobre um reino dos céus. E aí, quando Jesus traz verdades difíceis, a maioria dos discípulos rejeitam e deixam de segui-lo integralmente. Ah, mas essa verdade de Jesus do perdão, por exemplo, é difícil de engolir. Então eu vou dar uma diluída, vou misturar. Olha, eu vou até perdoar, mas vou anotar aqui no caderninho. Na próxima... Aí se deu uma diluída, na verdade, de Jesus, né? Jesus disse para eu amar os inimigos. Nossa, mas esse comprimido de amar os inimigos é muito amargo, é muito grande. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse comprimidinho aqui, vou amassar ele, vou jogar um açúcar, eu posso até amar, depois que eu der o troco. Aí você dá uma estradinha, né? Eu até amo o meu inimigo, mas primeiro eu vou dar o troco. Ah, Jesus disse para a gente servir uns aos outros. Ixi, esse xarope de servir uns aos outros, e é difícil também. Então eu vou pegar esse xarope, vou jogar num potinho de Yakult para deixar mais gostosinho. Então eu só vou servir se alguém me servir primeiro. Só vou servir se alguém me servir primeiro. Aí que está o grande problema da nossa geração. Muitos discípulos estão rejeitando as verdades bíblicas, as verdades de Cristo, não negando-as integralmente, mas diluindo-as em mentiras desse mundo. Isso só tem gerado morte. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade precisa urgentemente de uma resposta para o sentido da vida, e ela precisa, os nossos amigos precisam de uma resposta, nós precisamos de uma resposta, a sociedade precisa de uma resposta que faça sentido ao coração do homem, ao sentido do coração humano, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas estão abandonando a jornada com Jesus devido a um relativismo moral que a nossa sociedade se encontra hoje. Como assim relativismo moral, pastor? Não se engane. Hoje, 2022, não há, por exemplo, uma negação integral da existência de Deus. Um ateísmo como houve nos anos 90. Não há mais. Há um agnosticismo. Há uma diluição. Mas negação não há. Há uma relativização do Espírito que dá vida. Vou explicar melhor para você, queria que você prestasse atenção nesse tripé da nossa sociedade aqui. São 3 pontos que claramente pulsam na nossa sociedade. O primeiro ponto é a pluralização. A nossa sociedade hoje é caracterizada pela pluralização. O mundo é plural, existem muitas ideologias, existem muitas maneiras de pensar, existem muitas opções para a espiritualidade, existem muitas perspectivas para encontrar a felicidade. Portanto, se existem muitas perspectivas, não existe uma só verdade. Então, existem várias verdades.
Não existe a verdade absoluta, não existe certo, não existe errado, depende do seu ponto de vista, depende do meu ponto de vista. A sua espiritualidade, a minha felicidade, a sua felicidade, e aí a gente está vivendo um relativismo da verdade. Esse é um ponto. O segundo ponto da nossa sociedade é uma privatização. O que é essa privatização? O que importa é o meu bem-estar. Já escutou aquela frase? O que importa é ser feliz. Seja feliz. Seu casamento está com problema? Larga, seja feliz, você merece. Vamos viver a vida, vamos desistir. Se ela quem te fez mal, não perdoa mesmo. Se vinga, o que importa é a sua satisfação. E aí, você precisa conquistar alguma coisa, passe por cima das outras pessoas. Não importa se o seu chefe é ético ou não importa se os seus liderados não sabem, você dá um jeitinho ali, você atravessa eles, você passa por cima, porque eu acho, é a minha decisão, é o meu eu, é o que eu acho que eu preciso para ser feliz. Logo, o meu individualismo, a privatização reflete no individualismo, revela que o outro não importa. O que importa sou eu. Só que não é uma negação do outro. É usar o outro como escada para o sucesso. Então, o outro é deixado de lado. E a gente tem o terceiro ponto, que é a secularização. O que é a secularização? Se Deus existe, agora se Deus existe, não é negação de Deus. Se existe, deve ser uma força, deve ser o tudo, o eu, o você, várias perspectivas religiosas, espirituais. Mas se Ele existe, Ele está ali nos momentos de espiritualidade. Ele está ali nos momentos onde eu faço um ritual. Ele está nos momentos ali de domingo, na igreja. Ele está nos lugares sagrados. Ele está contido num templo. Então, ele não tem nada a ver com o que eu faço de segunda a sábado. Deus, espiritualidade, é ali no domingo. O que eu faço de segunda a sábado, minha área financeira, minha área emocional, minha área amorosa, minha área psicológica, minha área profissional, Deus não tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quiser, se der certo, beleza, se der errado, eu resolvo com Deus no domingo. Isso é secularização, é um egocentrismo. Você se coloca no centro e aí você deixa Deus de lado. Perceba que esses 3 pontos aqui, eles não negam a verdade, eles não negam o outro e eles não negam Deus. Aí que está o problema da nossa sociedade, que eles não negam claramente. Sabe o que eles fazem? Passa mais o slide. Eles empurram para os cantos. Não dá para ver aqui, mas tem um eu aqui no meio e flechinhas empurrando para as extremidades, Então as flechinhas não apareceram aqui. Então, o que a sociedade atual faz hoje, o relativismo pós-moderno faz? Ele rejeita diariamente o espírito que vivifica. Então, a verdade, ela até existe, mas o que importa é a minha verdade. Então eu empurro a verdade absoluta para lá. O outro, ele é até legal, mas eu não vou amar o outro, eu vou empurrar o outro para lá. Deus, eu até creio em Deus, mas Deus é um negócio de domingo de manhã, e empurra Deus para lá, e o que fica no meio? O eu. Por isso a rejeição das palavras de Jesus, hoje. E por isso que quando Jesus diz verdades, Jesus é a verdade absoluta. E no mundo relativista, falar em a verdade absoluta é ser confrontado. Mas Cristo Jesus é uma verdade absoluta. E é difícil de ser engolido. Porque não é sobre você ouvir e emitir a sua opinião sobre, Jesus é a verdade absoluta. Ok, eu ouvi. Bom, a minha opinião sobre Jesus, esquece. Não é sobre a sua opinião sobre Jesus. Não é sobre o seu eu. Não é sobre o que você quer. Mas sim sobre crer em Jesus. Sobre confiar em Jesus, sobre obedecer às palavras de Jesus. Agora a gente volta para o texto bíblico e acompanha o que Jesus disse logo em seguida. Para os 12, é interessante porque o pessoal abandona Jesus, aí Jesus vira para os 12 e fala assim, vocês também não querem ir? Olha só o que Jesus fala, olha o tom que Jesus fala. E aí, vocês também vão embora? Vocês
Na verdade, Jesus faz um convite, né? Vocês não querem ir? O discipulado tem um custo, entenderam? Tem um custo sim. Querem desistir também? Vocês vão ficar com desculpinha? Ó vida, ó céus, como é difícil ser cristão. Ó vida, ó azar, eu sempre vou ser perseguido. E Jesus fala, claro que você vai ser perseguido. É óbvio que você vai ser perseguido. Você não entendeu ainda que tem um custo? Não está afim? Você quer ir embora? Pode ir. É o que Jesus está falando. Pode me abandonar. A minha palavra está muito difícil para você, está muito difícil de ser engolida, né? Jesus está literalmente falando, cara, a porta da rua é serventia da casa, está difícil de me seguir. Eu falei, eu não estou mentindo, a minha palavra é verdade, porque eu sou a verdade, eu sou o único caminho, o verdadeiro e vivo para o Pai. Está difícil, pode sair. Não está contente, nem precisa pedir para sair, pode ir. Aproveita que a galera foi, olha só, a galera foi, e eu estou indo para Galiléia agora. Aí vocês podem seguir eles, eu vou seguir o meu caminho, porque eu tenho uma missão, a vontade de Deus sobre a minha vida. É claro que Jesus sabia, e o texto bíblico nos informa disso, quem iria permanecer e quem não iria permanecer, né? Quem iria traí-lo. Então essa não é uma pergunta sobre Jesus estar chateado. Preste atenção, não é uma pergunta sobre Jesus estar magoado, não é sobre as emoções de Jesus. Essa é uma pergunta existencial que Jesus faz em suas conversas transformadoras no Evangelho de João. Essa pergunta é sobre os discípulos. Jesus está testando a fidelidade dos discípulos. Querem ir? Podem ir, podem me abandonar. Qual que foi a resposta deles? Verso 68. E que resposta? Simão Pedro assume ali como um porta-voz dos 12 e responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que resposta. De novo, verso 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo, Senhor, para onde eu poderia ir? Para onde eu iria? Nós sabemos que o caminho é difícil, isso está claro, eu entendi, mas somente as Suas palavras nos conduzem à vida. Eu entendi, a Tua palavra é difícil, mas ela traz vida. A Tua palavra é difícil, mas ela alimenta o nosso ser, ela traz sentido, ela traz felicidade, ela traz graça e amor, e eu quero seguir o Senhor. E essa é a graça do texto bíblico. Somente as palavras de Jesus conduzem à vida. Essa é a graça. Jesus já havia dito que somente quem se alimenta dele é quem tem a vida para sempre. Jesus já havia dito uma verdade difícil de engolir. Qual? Não são todos os caminhos que levam a Deus. Gente, essa é uma mentira da sociedade. Todos os caminhos levam a Deus. Não, de uma forma, no final, todo mundo vai ser conduzido a Deus. Não. Todos os caminhos te levam a lugar nenhum. Esse é o ponto. Todos os caminhos te levam a lugares distintos. Se quer ir para São Paulo, daqui, você vai ter o quê? 3 opções. Pegar Bandeirantes, você vai vir pela Castelo, ou você vai vir ali pelo meio, ali, né, Itu e tal, Estrada dos Tropeiros. Mas eu quero chegar para São Paulo, pegando a Imigrantes, daqui. Faz sentido. Eu quero ir para São Paulo, passando por Curitiba, daqui. Sabe, não faz sentido. Para a nossa espiritualidade, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho verdadeiro e vivo para Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não tem outro meio. Pastor, mas essa palavra é difícil de engolir para a sociedade. Você está dizendo que a religião cristã é exclusivista? Sim, eu estou dizendo que Cristo Jesus é o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai. Estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, o próprio Cristo que está dizendo. Sem Jesus não há salvação. Mas é salvação, mas é vida. Ele é o pão da vida. E agora Pedro responde com uma pergunta retórica, enfatizando a verdade absoluta de Jesus. Para onde ir? Para onde ir? Né? Eu acho interessante que ele fala assim, para onde ir? A não ser para o Senhor. Onde é o meu lugar que não seja no Senhor? Para quem ir se não há outro Messias? Eu amo que a pergunta retórica de Pedro, olha só, é o seguinte, Senhor, para quem iremos? Eu amo isso, que ele coloca quem. O texto grego apresenta quem mesmo, é um pronome, quem. Não é para quando. Ele não diz
para quando nós iremos? Como se o sentido da vida, a resposta estivesse num futuro escatológico. Não é isso que ele diz. Não é para o que iremos, como se o sentido da vida, da existência humana estivesse numa coisa, num título, numa posse, num dinheiro, num carro, num terreno ou qualquer outra coisa. Não, não é para onde, como se a solução talvez fosse um local, um lugar, uma estação. Não, ele diz quem, para quem iremos. É uma pessoa, é um espírito vivificador que se tornou carne, é o Deus que se tornou humano, é o Cristo Jesus, a exata expressão do ser de Deus, que veio ao mundo, é o Messias, a imagem do Deus invisível, que revelou a glória do Pai há 2000 anos atrás, e que estava ali, diante de Pedro. É Jesus, a palavra eterna de Deus, habitando plenamente no corpo de Jesus. Você já parou para pensar no que significa a encarnação? Nós cantamos essa canção aqui na liturgia. A encarnação é o próprio verbo de Deus, a palavra de Deus se fazendo corpo, e corpo permanentemente. E eu amo isso porque é permanentemente. Jesus ressuscitou, Jesus tem corpo, Jesus está à direita do Pai, encarnado. Sabe por que eu amo isso? Porque quando Jesus voltar, a gente vai abraçar Jesus, que Ele é corpo. Nele há o Espírito vivificador. A gente vai sentir o cheiro de Jesus, o abraço de Jesus, a temperatura corporal de Jesus. Eu não sei como vai ser isso, eu sei que vai ser lindo, porque essa é a essência da palavra eterna de Deus, habitando permanente no corpo de Jesus. Não há outro caminho, nem queremos outro caminho. O nosso lugar é em Cristo Jesus, porque só Jesus, Ele completa, só Jesus tem as palavras de vida eterna. E aí Pedro continua, e nós cremos, e nós sabemos que és o Santo de Deus. É interessante a maneira que ele coloca, cremos e sabemos, temos crido e conhecido, porque a fé precede o entendimento. Quando confiamos em Jesus, nós descobrimos a presença de Deus e desfrutamos da vida eterna, e essa vida está disponível hoje, essa vida está disponível aqui, essa graça de Jesus está disponível para mim e para você agora. Essa é a beleza, essa vida plena, essa vida abundante. Essa é a graça que acontece hoje. As palavras de Jesus nos vivificam hoje. Ele acabou de dizer no verso 63 que o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Na literatura joanina, juntar alguma coisa com "e" não significa que seja separado, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é o caminho. Ele é a verdade, é a verdade. Ele é a vida, é a vida. Mas na literatura joanina, isso é ênfase. Então, Jesus é o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai. Da mesma forma, João faz isso aqui, que Jesus é o Espírito vivificador, que gera vida, que nos conduz à vida. E a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, Ele nos faz hoje. Sabendo que eu sou a vida, vocês querem me abandonar? E às vezes a nossa resposta é, como assim, Jesus? Não estou entendendo. Você está me colocando na parede aqui? Sou batizado, eu já venho na igreja faz um bom tempo, eu já li a Bíblia, eu sou crente, eu faço coisas boas, eu não brigo no trânsito, eu perdoo, eu nunca matei, eu nunca fui preso, eu nunca roubei, a gente vai dando justificativa para Jesus. E a mentira fácil e doce de engolir é que você, nós, homens falhos e pecadores, a mentira é a gente pensar que a gente é capaz de alguma salvação pelo nosso mérito. Não somos. Até seria fácil pensar, né, que as nossas obras pudessem nos ajudar a conduzir a Deus. Então eu vou fazer isso, né, tem aquela expressão, vou ganhar tijolinho no céu. Eu vou fazer aquilo, eu vou ganhar pontos com Jesus. Isso não é sobre isso. Não é sobre eu. Não é sobre você. A verdade difícil de engolir é que a carne, como Jesus está dizendo, não produz nada. A natureza pecaminosa humana não produz nada que se aproveite para a salvação. E essa, inclusive, é a nossa má notícia, ok? Eu vou te dar uma má notícia.
Desculpa, mas eu preciso te dar uma notícia ruim para você. Nós, eu e você, sem Deus, estamos presos num reino de morte, num reino de injustiça. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum bom, nenhum sequer. Eu não sou bom, você não é bom. Basta fazer uma análise profunda do seu coração. Nós não somos bons, nós nos afastamos de Deus, nós abandonamos Deus desde o início. E não há nada que a gente possa fazer para alcançar o padrão de santidade de Deus, porque na realidade a gente não quer. Na realidade a gente está morto, a gente estava morto em delitos e pecados, fazendo as nossas vontades, os nossos desejos, procurando aquilo que importa para nós. Então, por nós mesmos, a gente não consegue alcançar a salvação. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Boa não, maravilhosa notícia. Que apesar de nós, apesar da palavra de Jesus ser dura, ao mesmo tempo é uma palavra de vida. É uma palavra de vida eterna. As palavras de Cristo Jesus são palavras vivificadoras, pois somente Ele é capaz de trazer as pessoas da morte para a vida. E é isso que Ele fez por mim, por você. Para subir aos céus, Cristo Jesus, o pão da vida, se encarnou. Nasceu como um bebezinho. Viveu uma vida que eu deveria ter vivido, mas não consegui, que você deveria ter vivido, mas não conseguiu, porque ao longo da vida Jesus não pecou, porque Ele é o verbo de Deus, a exata expressão de Deus. Ele não pecou, Ele não cometeu nenhum erro, ainda assim Ele foi perseguido, ainda assim Ele foi traído, ainda assim as pessoas o abandonaram, ainda assim pessoas do seu núcleo de liderança, uma específica, o texto bíblico diz que Judas, um diabo, o traiu e o colocou numa situação com o Império Romano, onde Cristo Jesus foi crucificado, foi torturado, morreu numa cruz. E morreu por quê? Por mim, por você. Então todo aquele padrão que você não consegue alcançar por causa do seu pecado, em Cristo Jesus foi perdoado. Em Cristo Jesus foi perdoado. Lá na cruz o sangue dele foi derramado para nos purificar. Eu vou dizer uma coisa, porque essa notícia é muito boa. Da mesma forma que você falou assim, nossa pastor, mas quando você falou a má notícia, eu me senti a pior pessoa do mundo. Bem-vindo ao clube das piores pessoas do mundo, onde eu lidero esse clube, tá? Às vezes é exatamente isso sobre o pecado, Nós somos miseráveis homens, pecadores, como diz Paulo. Mas se essa má notícia bateu tão forte ao seu coração, pense que a boa notícia é Cristo Jesus te purificando de tudo isso. E toda vez que Deus olha para você, que crê, se arrependeu e declara que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, Deus te vê como um filho puro, uma filha pura, porque o sangue de Cristo Jesus nos perdoa de todos os pecados. Não importa o que você fez mês passado, não importa como você chega aqui hoje, não importa o que você fez ontem à noite. O que importa é que Jesus está entregando para você aqui nessa manhã uma palavra de vida eterna para transformar a sua vida. É isso que Ele faz. E a história não para na cruz. Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou. Afinal, o salário do pecado é a morte. Mas se Jesus não tinha pecado, a morte não poderia segurá-lo. Então Ele ressuscitou no terceiro dia. E quando Ele ressuscita, Ele mostra para mim e para você que há nova vida. Há uma novidade de vida. Andou por aqui durante 40 dias. Ainda deu instruções aos discípulos. Depois de 50 dias, Ele derramou o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. No dia de Pentecostes, Ele derramou o Espírito para falar para mim e para você nessa manhã, que somente em Cristo Jesus você tem palavra de vida eterna. É esse Espírito que está falando ao seu coração, que te revela que só Jesus te conduz para a vida. Somente Ele, o Santo de Deus, tem um dom da vida eterna. Somente Jesus te liberta do reino do pecado e da morte e te transporta para um reino de vida. Concluindo, de novo, ouvir tudo é fácil, Consumir igreja às vezes é fácil. Eu vou consumir igreja. Gostei daquela igreja e tal, interessante, vou ver o que tem de bom para mim, eu. Não é sobre isso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui porque nós confiamos em Deus. Nós estamos aqui porque nós nos alimentamos dEle. É sobre crer e obedecer. Então a primeira lição que você leva para casa, pastor, o que eu faço com tudo isso que eu ouvi hoje nessa manhã? Você vai fazer uma pergunta. E aí? Você vai ouvir e rejeitar?
ou você vai crer e conhecer? O que você vai fazer? Você está ouvindo e rejeitando as verdades de Jesus? Ou você está crendo e conhecendo a vontade de Deus para a sua vida? Porque a palavra de Deus diz para mim e para você que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. É isso que Ele quer para a sua vida. Coisas boas, coisas perfeitas, coisas agradáveis. O ensino de Jesus ele vai se tornando inaceitável quando a gente decide viver de acordo com as nossas expectativas humanas. Mas quando a gente se rende ao senhorio de Cristo Jesus, as palavras dele se tornam vida plena e abundante, a partir do Espírito que vivifica. Uma segunda lição, um desafio. Eu quero te convidar nessa semana, você orar diariamente o versículo 68. Você vai dizer, Jesus, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E você vai orar isso diariamente. Você vai anotar num post-it, você vai colocar na geladeira, você vai colocar na cabeceira da sua cama. Você vai acordar e não vai ver o Instagram, você não vai ligar o celular. Aliás, isso é super ruim. Compra um alarme. Despertador. Lembra que existia despertador? Você se lembra disso? A gente dava cordinha nele, tocava e tal. Usa ele para te acordar de manhã. Não usa o celular não. Porque o celular vai tocar, você vai apertar o celular para desligar e você vai ver que tem algumas notificações. Aí a primeira coisa que você vai fazer de manhã é ver as notificações. Além do mais que você vai querer colocar soneca, e aí você vai chegar atrasado. Vai no alarme raiz mesmo, e aí isso vai fazer bem para a tua alma. Então a primeira coisa que você vai fazer de manhã, quando aquele celular fazer... O celular não, o despertador fazer... Você vai olhar para aquele post-it e vai falar, Jesus, para onde eu irei nessa manhã, nesse dia, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E você vai memorizando isso, e trazendo essa verdade, que essa não é a palavra do pastor Laci, gente. Esse não é um mantra humano, não, isso são as palavras de vida eterna de Cristo Jesus. Ore isso diariamente, e viva a partir das palavras de Jesus que geram vida. Seguir a Jesus é difícil, ok? Aprenda a lidar com isso momentaneamente. Bem-vindo ao clube, de pessoas, à comunidade de pessoas que entendem que as palavras de Jesus são difíceis, mas ao mesmo tempo, seguir a Jesus é vivificador. E Jesus te convida a desfrutar dessa verdade eternamente. Afinal, para onde, para quem nós iríamos, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?